Bem-vindos a mais um vídeo, família Palmeiras, beleza? Deixa o like e se inscreve no canal, ativa o sininho para as notificações. Se liga nas informações exclusivas direto lá do Rio de Janeiro. O Facincani trouxe pra gente aí informações sobre Danilo, também tudo sobre John Arias e Nino. Veloso também atualizou o mercado da bola do Verdão. Fique até o final do vídeo, já deixa aí no comentário a opinião de vocês, vambora lá. O Danilo vai ser repatriado no caso não, né? Vai voltar a jogar em São Paulo, no futebol paulista, na Sociedade Esportiva Palmeiras. Um Danilo que, quando o Palmeiras teve a chance de contratar, ele próprio, Palmeiras, optou por não querer o Danilo, JP. Boa noite, Pascani. Boa noite, Vicky. Realmente o dia hoje no Rio de Janeiro está muito agitado. A gente teve a oficialização do acerto do Savarino com o Fluminense, mais um movimento do Botafogo que está afundado nesse momento em uma crise institucional poucas vezes antes vista, algo que a gente nunca imaginaria que com o SAF, depois de ganhar a Libertadores brasileiro, eles conseguiriam passar por esse estágio novamente. É uma situação que eles estão com o transferban que pode se arrastar até junho desse ano, então até a segunda metade do Brasileirão desse semestre. Então a situação do Botafogo é muito delicada, porque essa não é a única saída que é especulada pelo Glorioso nesse momento. Já tiveram muitas saídas importantes. Teve aquela história do Andrew que eu trouxe para vocês programas atrás, que ele estaria acertado com o Botafogo e o Bertolucci, que é o empresário dele, teria bloqueado essa transferência porque o Botafogo tinha uma dívida com o agente. Inclusive, o Danilo é agenciado também pelo Bertolucci. Então a gente pode se presumir que parte um pouco desse princípio também. A gente vê a situação do Barbosa, que está pedindo um aumento salarial muito grande pelo Botafogo, e por isso está bloqueado a renovação, e ele pode assinar um pré-contrato no meio do ano, e é mais uma oportunidade. O Botafogo virou um grande feirão, basicamente. Tem 3 meses de atraso de FGTS, é uma situação muito complicada. Então qualquer jogador nesse momento que tenha a oportunidade de sair de lá, está sendo oferecido. O mercado do Botafogo é basicamente os agentes dos jogadores, em especial o Bertolucci, que já tem o agenciamento do Danilo, eles oferecem os jogadores aos clubes que são interessados, que têm condição de pagar, tá, caso do Palmeiras, e, segundo informações aqui no Rio de Janeiro, o Danilo foi mapeado, assim, foi oferecido também ao Flamengo, de modo a ver se o Flamengo teria interesse em fazer o depósito do jogador, da quantia que o Botafogo e o atleta desejam. E por isso, o Danilo hoje é uma incógnita. A gente não sabe, não consegue cravar se o Danilo vai ficar de fato no Botafogo, porque o Botafogo hoje é uma incógnita total. Tinha essa especulação também de que o John Textor iria ter o aporte de 50 milhões para justamente quebrar o transfer ban, zerar a dívida, e assim o Botafogo conseguir escrever os seus 2 reforços que contratou nessa janela, que foram o Ítalo e o Lucas Vidalba, que veio do Nacional. Porém, tem toda uma questão com a Arias, tem toda a questão com a Eagle, que não foi resolvida. E pela primeira vez, desde que o John Textor basicamente assumiu, ele não esteve na coletiva de apresentação do novo técnico do clube, que foi o Martin Anselmi, que era o técnico do Porto na Copa do Mundo de Clubes, que enfrentou o Palmeiras, inclusive. E aí a luz até acabou, foi uma situação que repercutiu negativamente até mesmo em Portugal, que viralizou, porque ele era técnico do clube português. Então, assim, hoje a gente não sabe se esse aporte do John Textor de 50 milhões vai chegar. Se esse aporte chegar, é muito possível que parem de fato as vendas, que de fato não tenha mais nenhuma saída. A tendência nesse momento, de acordo com os setoristas do Botafogo, meus amigos, eles falam que as vendas do Botafogo acabaram com o Savarino, que o elenco está fechado, porque não tem como inscrever os atletas, e você só vai de fato ter o Ítalo e o Lucas Vidalba se o transferban for derrubado. Então a expectativa do Botafogo é que o Danilo não saia, é que o Danilo continue, apesar de todo esse imbróglio bizarro que está passando por lá. A expectativa é que o Botafogo consiga derrubar esse transferban com os 50 milhões que o John Textor tem prometido de aporte. Mas é muito difícil cravar uma coisa no Botafogo hoje, porque o Botafogo, a gente tinha cravado na semana passada ou retrasada, o Savarino tinha batido o pé, fincado o pé, e não ia sair do Botafogo, porque esse era o momento, de fato, naquela ocasião, que o Savarino não tinha o interesse de sair do Botafogo, porque ele tem uma relação de idolatria lá, a família dele gosta do Rio de Janeiro, porém, acabou que, diante da situação que foi ficando mais complicada por lá, o Fluminense conseguiu convencer o atleta, conseguiu convencer a diretoria do Botafogo, e aí o jogador que estava sendo praticamente leiloado continuou no Rio de Janeiro, e a torcida do Botafogo foi bem compreensiva em relação a isso. Ele pediu para não atuar contra o Volta Redonda e acabou sendo negociado. Então, por enquanto, pelo menos, que garantem as fontes do Botafogo, é que o Savarino foi a última saída. Mas dá para acreditar 100%? Eu, pelo menos, não acredito. Mas o que tem de alguma realidade em relação à possibilidade do Danilo, tá? A história do Flamengo, ela é real?
O que aconteceu? Houve alguma movimentação de bastidor para tentar demover o Danilo da ideia de permanecer no Botafogo? O que eu soube do Palmeiras de fato é que tem sim um interesse sim, porém o Botafogo teria prometido que teria feito o depósito para o jogador e aí teria conseguido manter o atleta e afastar do interesse do Palmeiras. O Flamengo teria tido apenas uma consulta de fato, porque ele foi oferecido e o Flamengo vê essa situação do Danilo como talvez uma oportunidade de mercado, mas eu acredito que não haja de fato uma movimentação por esse momento pelo Danilo. Eu acredito que é de fato muito mais uma conferida se de fato o atleta tem o interesse, se de fato são números possíveis, porque o Flamengo está fazendo já investimentos bem altos nessa janela, então esse movimento do Danilo é um movimento que, pelo menos por enquanto, nada mais passa do que um interesse, uma sondagem de mercado do Flamengo. Claro que as coisas podem evoluir nos próximos dias, mas por enquanto, nada além disso, e o interesse mais concreto que a gente teve de fato de informação foi do Palmeiras, mas eu volto a repetir, as fontes ligadas ao Botafogo dizem nesse momento que o atleta não sai do clube porque não tem mais vendas e o elenco fechou. E o Botafogo está num momento que de fato não pode perder mais muito atleta porque não tem como repor. Ô Vic, enfim, essa é uma informação que traz o JP. De verdade, o que eu apurei no Palmeiras é que negam veementemente, haja vista que a chance, inclusive, que o Palmeiras teve de janela de trazer o Danilo foi a do ano passado. E o Abel não entendeu que o Palmeiras tinha que fazer o aporte em cima do Danilo. Simplesmente, não, vamos procurar outros nomes, outras características. Enfim, não entendeu que o Danilo era o jogador para aquele momento. Porque o Palmeiras tinha a grana o ano passado, sim, em 2025, porque fez um monte de aporte, para você trazer um jogador desse quilate, como era o Danilo. Tanto é que a torcida ficou revoltada quando o Botafogo anunciou o jogador. Então, o ano passado, o Palmeiras tinha o valor para trazer e não quis. Então, é aquela coisa. Agora, com o jogador aqui no Brasil, numa equipe, num rival, por mais que esteja numa situação complicada, fica mais difícil. Outra coisa, por que antes, então, de trazer o Marlon Freitas, não trouxe o Danilo? Exato. Né? Se o jogador, então, há algumas semanas estava com problemas financeiros, com isso, com aquilo, de depósito, então, por que a prioridade do Marlon Freitas, que não é um jogador da posição da qual o Palmeiras precisa, e sim e não o Danilo? Então, vocês estão entendendo como a conta ela não tem nenhum tipo de relevância? Porque se o Palmeiras está sabendo, então, se ele quer muito Danilo, se quisesse, forçasse a barra para comprar, o primeiro cara que ele ia tentar negociar com o Botafogo era o Danilo, e não o Marlon Freitas. Então, vocês estão entendendo como é uma situação em que ela não faz muito sentido de onde que surgem algumas questões? É isso que eu tô falando, ô Vic. Bom, o que eu busco de sentido nessa situação é talvez o fato que o Danilo tinha uma lesão muito séria, tinha ficado mais de um ano parado e era um valor em torno de mais de 20 milhões de euros. Na situação, eu discordei, tá? Eu discordei porque eu era favorável à repatriação do Danilo, ainda mais porque desde finalzinho de 2024 já se enxergava a queda livre de rendimento do Aníbal. Ou a queda livre não, né? Ou a realidade que era o Aníbal Moreno. Entretanto, eu lembro muito bem que quando surgiu o Danilo, essa possibilidade de contratação, o Aníbal Moreno tinha acabado de fazer uma grande Mundial de Clubes. O que eu achei também um grande imediatismo, porque o Mundial de Clubes ele é resumido em 4, 5 jogos, para você já cravar se o jogador é bom ou não, porque o Aníbal ainda teve uma lesão durante o Mundial de Clubes. Então, assim, foi o sentido que eu encontrei. Não estou dizendo que eu concordo, tá? Foi o sentido que eu encontrei. E ainda quando chega, o Danilo ele tem uma lesão ainda no Botafogo. Ele fica alguns meses fora, eu não lembro o tempo pesado, mas ele fica um tempo fora no Botafogo. Ao que indica é que agora ele está recuperado. E agora o Palmeiras tem, de fato, essa lacuna de um camisa 5, porque o Palmeiras vendeu o Aníbal Moreno e não tem outro jogador com uma característica mais de marcação, porque trouxe o Marlon Freitas, que pra mim foi uma boa contratação, tá? Não, o problema não é o Marlon Freitas, a escolha que tinha ali, né? É a prioridade. Peraí, por isso que eu tô falando da história do Danilo.
Né? Peraí, o Palmeiras precisa mais do quê? Do Marlon Freitas ou de um 5? De um 5, porque só tem hoje esse perfil de marcação Emiliano Martinez, que a gente sabe que tem um nível abaixo. Então você era um cara que era só acertar com o jogador por causa do não sei o quê, da situação salarial, parará. Mas eu acho que ainda o Danilo, eu acho que o Botafogo ainda exigiria uma multa rescisória, Não, 20 que milhões. seja, mas... É olha, o valor equivalente do Almada. não, se o Botafogo tá na crise financeira que tá... Você acha que os 15 milhões com leva? certeza seria por menos. Com certeza. Eu acho que menos de 15 milhões é difícil. Eu acho que é difícil. Mesmo nessa situação financeira. Até porque, se o Flamengo tiver numa briga e o Danilo custar 20 milhões, o Flamengo tem abate pronto 20 milhões para investir. O Palmeiras não tem. 20 milhões no Danilo, quando o Botafogo contratou, eu achei um valor muito alto. Foi 22 milhões, né? Mas se é uma situação... 18, mas tem umas metas aí pra bater. Então, eu achei um valor muito alto para um jogador com uma lesão tão grave igual era a do Danilo. E hoje, se você fazer um comparativo, é o valor do Almada. Mas a lesão dele é menos grave que o joelho, porque a dele foi tornozelo. Então, mas ele tinha ficado um ano parado, né? Não. Foi quanto tempo que ele ficou parado, então? 4 meses. No Botafogo agora. Não, Mas antes do Botafogo... no Nottingham. No Nottingham ele ficou mais tempo, não foi? Não, eu jurava que era mais tempo de lesão. Não, ele ficou então 4 meses. Não. Mas eu sei que ele voltava de uma lesão, que ele ficou muito tempo, que ele ficou um certo tempo parado. Então, assim, na época, que nem eu falo, na época, a necessidade de um camisa 5 do Palmeiras era diferente do que agora. Igual eu falei, o Aníbal estava em um bom momento, né? E o Palmeiras e o Danilo voltando de lesão, hoje eu já não enxergo dessa forma. Então, eu já enxergo que se o Danilo está disponível no mercado, o Palmeiras tem que pensar para ontem, mesmo sendo um valor alto. A questão vai ser agora competir com o Flamengo, se realmente isso acontecer. Porque o Danilo também no Flamengo, eu não sei a opinião do JP, mas pra mim cai como uma luva nesse meio do Flamengo. É um jogador que tem uma ótima saída de bola, é um jogador muito bom na marcação e é um jogador que flutua pelo meio também. Então ele ajuda muito ali a manter um meio de campo com muita mobilidade. Porque ele povoa vários campos, vários pontos necessários. Então, o Danilo, eu lembro que ele mesclava muito com o Zé Rafael quando estava no Palmeiras. Então, há essa possibilidade. Por isso que eu falo, hoje a necessidade do Palmeiras de camisa 5 é gigante. O Palmeiras pode ter enxergado no Marlon Freitas uma oportunidade de mercado, mas faltou então um pouco mais de feeling, de cavar um pouco melhor qual oportunidade seria mais viável no Botafogo. Do time de 2026, que ainda vai mudar, né? A gente sabe que o Arias deu uma avançada, está em detalhes para ser anunciado, precisa vir, é um nome importante, o Palmeiras está precisando de reforço, muitos atletas estão saindo, o Veiga pode ser o próximo agora a ir embora, então o Palmeiras realmente precisa, o Nino também, as conversas estão evoluindo, parece que talvez só no meio do ano vem Nino, mas o Arias, o negócio está mais próximo. Então é importante se reforçar, porque né, o Palmeiras que não ganhou nada no ano passado, está perdendo alguns jogadores e precisa trazer outros. Aliás, a reformulação que foi feita errada no ano passado precisa ser corrigida nesse ano, né? Então, alguns jogadores precisam chegar para essa campanha. Mas o esboço desse time, que pode ser o time titular, vamos ver, é o Carlos Miguel, que ainda não tomou gol esse ano, né? Os 4-0 ali, estava no banco, estava descansando, controle de carga, controle de minutagem. Agora acabou tudo. Carlos Miguel volta a jogar, não tomou nenhum gol nesse ano ainda, está jogando bem, está ajudando o Palmeiras e está num bom momento, recuperando confiança, recuperando ritmo de jogo. Daqui a pouquinho o Ancelotti vai olhar para você, viu, Carlos Miguel? Vai olhar porque está precisando de um goleiro do seu nível na seleção também, que impõe respeito. Então, Carlos Miguel. Na lateral direita, nem eu, nem a torcida do Palmeiras, nem o Abel, ninguém sabe quem é o titular. Mas deve ser Kelvin, que não está jogando bem. Deve ser o Kelvin, que não está jogando bem, não está indo para o apoio, não está marcando legal. Está um problema esse lado direito, que vieram 2 contratações e ninguém é titular até hoje. E o Gilberto? O Gilberto foi emprestado. Umas coisas que a gente não entende desse Palmeiras. Contratam 2 jogadores quando o melhor estava na base. E não teve sequer uma chance de jogar o Gilberto. Mas já está no Atlético Paranaense. Vamos esperar que daqui a pouquinho ele vai ter que voltar. Do nível que estão os 2 laterais, daqui a pouquinho ele tem que voltar. Mas vamos lá então. Gomes, Fux, deve jogar, né? E Piquerez. Piquerez também precisamos começar o ano, né, Piquerez? Precisamos começar o ano porque ano passado, começo desse ano, complicado, o Piquerez precisa voltar a jogar a bola que a gente sabe que ele joga. O Fux é aquele cara que tem um passe, marcação, confiança.
eu acho que realmente a gente pode continuar esperando muito desse jogador que aos poucos aí vem se tornando titular, com méritos, hein? Com méritos próprios, porque está jogando muita bola. Aí no meio a gente tem o Marlon Freitas, a única e boa contratação do Palmeiras na temporada. O Marlon, quando joga, tem se destacado. Lógico que a condição física não é ideal ainda. Nós estamos no dia 23 já, né? Tem 3 semanas de treinamento. 3 semanas de treinamento. Eu acho que a gente precisa realmente ver uma evolução do time e acredito que isso vai acontecer. Então, Marlon Freitas vem jogando bem. Do lado dele, eu acho que vai Larsson, né? Porque o Andrés ainda, embora tenha voltado a treinar, eu não sei se ele tem condição de começar o jogo, mas esse é contusão mesmo. Esse não tem controle de carga, esse não tem controle de minutagem, esse não tem poupar. Ele se machucou naquele jogo, acho que foi contra o Santos, né? Foi contra o Santos. E acredito que, se puder jogar, vai também. Se tiver uma condiçãozinha, vai também. Mas está por ali, então, essa dúvida do Andrés. Ali no meio, acho que vai o Maurício, né? Que não entrou contra o Novo Horizontino. Não entrou, botou o menino de 17 anos com 4-0. Deve ir Maurício, Alan, Flaco e Vitor Roque. É esse time que deve enfrentar aí o São Paulo. Flaco e Vitor Roque começando o jogo pela primeira vez, os dois juntos. Essa dupla que deu muito certo ano passado. E tomara que se encontre de novo, né? Sem aquela vaidade de o Flaco parou de tocar a bola para o Vitor Roque no final do ano passado. Isso custou caro para o Palmeiras. Essa vaidade custou caro para o Palmeiras. Mas, enfim, espero que os dois, parece que se acertaram, continuem se entendendo e que ajudem o Palmeiras nessa temporada, porque realmente, com as contratações que chegaram, com o Andrés, que está meio tá em condição ideal ainda, o Meia que não chega, o Veiga que vai embora, o Maurício que não volta a jogar num ritmo legal, num nível legal. O Palmeiras precisa urgente contratar esse Meia, Eu espero que pelo menos os dois ali, a dupla, se entenda e possa fazer os gols que o Palmeiras precisa. E o Alan, abertinho, tá? Joga em cima da linha ali. Só o Abel falar, vai para dentro, você vai para fora. Fica ali. Abertinho ali, onde você joga bem, onde você é craque de bola. Joga com a sua liberdade ali quando o Palmeiras tiver a bola. Joga aberto. É ali que você joga. É ali que você tem que jogar. E esse foi o vídeo de hoje, família Palmeiras. Seja as informações aí do Facincani com a info aí, o JP Sampaio, direto do Rio de Janeiro, falando tudo a situação do Danilo e como está o Botafogo na questão da liberação dos atletas. Aparentemente tem alguns valores aí, ele falou FGTS 3 meses atrasados, então vem a pressão dos agentes dos atletas, do próprio atleta, né? A questão de querer ser negociado e tudo mais, mas ele destacou também que o Botafogo vai fazer de tudo para segurar alguns, que alguns já foram. Enfim, Marlon Freitas, o Palmeiras já contratou também, que era do Botafogo. Então, vai ser jogo duro se o Palmeiras quiser algum negócio com o Danilo. E saiu também a questão do Flamengo aí, uma especulação ou outra do Palmeiras, agora do Flamengo também. Mas é difícil, ele acabou de chegar lá, teve uma lesão séria, o Botafogo pagou muito caro por ele, então eu acho complicado ele sair do Botafogo, ainda mais para reforçar, né, um rival direto, que no caso seria o Verdão. E o Veloso destacando aí, falando a montagem do elenco para a temporada, ele tá no pé aí dos laterais direitos, hein, Kelvin, Giai, que realmente não começaram o ano bem, o ano passado teve uma queda de rendimento também o Kelvin, que quando foi contratado começou bem, depois teve uma oscilação, e ele está destacando a questão do Gilberto, menino da base, que foi emprestado aí para o Atlético Paranaense, que na época da base era muito bem falado, mas infelizmente não teve a chance ainda. Mas ele ainda é do Palmeiras e está emprestado, né? Quem sabe aí na próxima temporada retorne aí mais experiente com uma rodagem e possa ajudar a gente aí. Ele destacou também o Lírio Arias aí, falou que está mais avançado no John Arias as questões. A gente vamos aguardar se vai ter alguma proposta oficial, algum anúncio aí. Mas nos últimos dias saiu que o Palmeiras realmente tinha um grande interesse no John Arias. Sobre o Nino, ele falou que pode ser que fique para o meio do ano, né? Aparentemente a nossa zaga vai ser essa mesmo: Murilo, Fux, Gomes e o Benedetti para fechar os 4 zagueiros aí. Eu não concordaria em trazer o Danilo, não, na minha opinião, porque eu acho que o Marlon Freitas vai jogar ali como 5. Ainda a gente subiu o Luiz Pacheco, a gente tem o Larson também que pode fazer ali. O Palmeiras precisa de um camisa 10 de origem. Camisa 10, tá cogitado do Veiga também ser negociado, vai se perder mais um meia. O Palmeiras precisa de criação, porque tá complicado nos últimos jogos, muita pouca criatividade.
Então a gente trazendo um camisa 10 aí de peso, que seria o nosso sonho, Almada, né, John Ares, enfim. Pelo jeito o Almada não virá mesmo. E vamos aguardar pelo John Ares, né? Aí o nível do Palmeiras um passo a mais aí para a gente estar temporada que já vai começar essa semana aí. Na próxima semana, na verdade, né? A estreia do Verdão no Campeonato Brasileiro. E as coisas vão rolando muito rápido. A gente acabou de a temporada passada terminar e já estamos começando a outra. Beleza, turma? Esse foi o vídeo de hoje. Já deixa o like aí, deixa no comentário a opinião de vocês e até a próxima.